Olá, gente boa, sejam muito bem-vindos a mais uma caderneta no Mundial. Portugal está fora do Mundial, é isso mesmo. Perdeu por 1-0 frente à seleção espanhola. Terminamos este Mundial tristes, decepcionados, amargurados, com algumas expectativas demasiado elevadas, talvez, não apenas e exclusivamente por nossa culpa adeptos, mas também por aquilo que foi sendo alimentado por parte da equipa técnica e da própria federação, que tinha como objetivo chegar às meias finais, e Portugal cai nos oitavos de final frente à Espanha, num jogo dividido, mas controladíssimo pela seleção espanhola, onde Portugal nunca teve cara de vencedor. Termina-se também esta competição, pelo menos eu, aliviado. Aliviado porque a certa altura gostava ver Portugal. Deixava, quando terminava o jogo, pensar naquilo que aconteceu dentro do relevado deixava-me mais apreensivo, preocupado, frustrado do que propriamente satisfeito com a prestação da seleção portuguesa. Coletivamente, individualmente, gostava-me ver a seleção de Portugal naquele estado. Nunca fomos equipa, em nenhuma circunstância. Nunca deu para entender as opções do treinador. Nunca deu para perceber as escolhas dos jogadores dentro do campo. Parecia que nenhum jogador queria assumir a responsabilidade de vencer a competição, de dar tudo pela competição. Eu sei que o discurso de eles queriam muito mais do que todos nós, porque estão lá dentro e sofrem mais que nós, etc. Eu não duvido, mas acredito piamente que dentro daquele plantel havia jogadores que tinham a capacidade para fazer muito, muito melhor daquilo que fizeram. E por isso termino esta competição aliviado, porque agora sim poderei desfrutar do Mundial sem o peso de pensar que Portugal vai jogar e vai se apresentar da forma que eu nunca imaginei que Portugal se fosse apresentar neste campeonato. Não é que não houvessem sinais, mas sinceramente pensei que com a equipa pronta, uma equipa base consolidada, podia acrescentar o seu valor, poderiam brilhar, poderiam chegar longe. Não foi o que aconteceu, Portugal cai com estrondo, apesar de no final as palavras dos jogadores, treinador, primeiro-ministro, era de um conformismo brutal, como se perder fosse o mais natural possível e o discurso mais ouvido que é só pode vencer uma equipa. Eu sei, não precisam de dizer. Eu sei que só pode vencer uma equipa. Eu gostava que tivesse sido a seleção portuguesa. Eu gostava que tivéssemos tido uma mentalidade diferente. Pedir desculpa, de assumir responsabilidades, de retirar conclusões. Eu acho que haverá muito ainda por contar sobre esta prestação no Mundial. Daqui a uma série de anos teremos certamente ex-jogadores, atualmente ainda jogadores, mas estes aqui no futuro a falar sobre o que aconteceu nos Estados Unidos da América, Canadá e México em 2026. Uma seleção que prometia tanto e entregou tão pouco. Muito já se falou, por isso este vídeo que sai um dia depois não trará muitas novidades, trará única e exclusivamente a minha visão e a minha opinião sobre os jogadores, sobre a prestação no Mundial e encerro aqui os episódios sobre a seleção portuguesa. Mas continuaremos a falar sobre o Mundial, por isso subscrevam, deixem o vosso like, eu estarei aqui quase todos os dias a gravar vídeo para falar sobre esta competição e o que vai acontecendo. Entretanto, vimos brilhantes jogos. México, Inglaterra, Argentina, Egito, por exemplo, e agora está a decorrer um jogo mais calmo, mais dividido, entre Colômbia e Suíça, pelo menos quando saí da sala estava 0-0. Muito se falou, como disse, sobre esta prestação da seleção portuguesa. Eu destaco um ex-jogador e, para mim, um dos melhores cronistas, jornalistas portugueses, Carlos Manuel, o primeiro caso. Carlos Manuel, que disse que a seleção portuguesa confundiu uma equipa com um altar. Rui Miguel Tovar
disse que a seleção nunca foi competitiva. Saudosista e nostálgico como ele é, foi lembrar a seleção de 2000, uma seleção com muitos craques, mas humilde. Vítor Bahia na baliza, Abel Xavier na direita, Dimas na esquerda, Jorge Costa, Fernando Conte do centro, Costinha, Luís Vidigal, Sérgio Conceição, Rui Costa, Luís Figo e Nuno Gomes. Costinha ainda a começar, Vidigal com outra estaleca, Rui Costa aclamado, Sérgio Conceição, também um jogador já a dar cartas no futebol europeu, Luís Figo, que é o que é, craque absoluto, e Nuno Gomes. Mas entraram também Rui Jorge, Paulo Bento e João Vieira Pinto. Não se pode dizer que era uma má equipa, mas se compararmos uma seleção destas com a seleção que temos atualmente, acredito que muitos dirão que é uma seleção no seu conjunto superior. Individualmente, a nível coletivo, comprovou-se que não. Do outro lado, tinha uma França com Fabien Barthez, Thuram, Laurent Blanc, Desailly, Lizarazu, Deschamps, Petit, Zidane, Vieira, Thierry Henry, Nicolas Anelka, entrou Trezeguet, Robert Pires, Viltord, tinha, e não entraram Dugarry, Diorkaev, Caramba, Leboeuf, Candela. Portanto, era uma super equipa. E o que é que eu quero dizer com isto? Portugal não teve medo nesse encontro. Perdemos, mas Portugal não teve medo. E Portugal teve medo em todos os jogos. Teve respeito demasiado. Não foi agressiva. Não foi competitiva. Eu questiono-me honestamente o que é que Pep sentiria e como é que Pep estaria numa equipa deste género. E falo de Pep porque a última lembrança que tenho de Pep é, já com alguma idade, a sprintar com o recém-entrado da seleção francesa e deu tudo o que tinha. Pep não deixava uma pinga de suor por cair. E o que eu sinto nesta equipa é que faltaram muitas pingas de suor por cair na testa de uma série de jogadores. Olhamos para cada um. Diogo Costa faz um brilhante Mundial. Coloca-se novamente, na minha opinião, no posto de melhores guarda-redes do mundo. Rui Silva e José Sá não foram utilizados. Rui Silva e José Sá que muito provavelmente não voltarão a estar presentes no Mundial. Rui Silva tem 32 anos, José Sá tem 33. Provavelmente não estarão novamente numa competição e participaram neste Mundial sem entrar, o que seria expectável. Nuno Mendes faz um bom Mundial, um jogo contra a Espanha absolutamente fantástico. Eu sobre Nuno Mendes, e ainda bem que eu registro aqui os vídeos, para se assinalar que, apesar de eu não ter nenhuma análise estatística e nenhuma análise concreta sobre o bem-estar físico de Nuno Mendes, sempre destaquei e pedi, se é que alguém me ouvisse, obviamente, mas falei sobre a necessidade de gestão de Nuno Mendes porque conhecemos o historial de lesões musculares e Nuno Mendes saiu frente à Espanha lesionado e coincidentemente bate precisamente com o decréscimo do rendimento da seleção portuguesa. Rubén Dias assumiu-se como o patrão daquela defesa. A certa altura, até nas conferências de imprensa, colocou-se um pouco como capitão, com umas palavras um pouco mais duras para quem supostamente atacava a seleção portuguesa. E aqui há que diferenciar atacar de cobrar. É papel de jornalista falar sobre esses tópicos que acha pertinentes. Rubén Dias não assumiu dessa maneira. Rubén Dias, até que a certa altura me parecia com um discurso, diria, de coach, a certa altura. Mateus Nunes faz 1 minuto, um dos melhores laterais da Premier League, jogador com Guardiola, tem 1 minuto. Foi claramente o quarto lateral desta seleção. É interessante. E podia jogar também a meio campo, mas tem 1 minuto. Gonçalo Inácio não foi utilizado. Tomás Araújo fez um jogo, o primeiro, frente à República Democrática do Congo, e um bom jogo. Diogo Dalot fez 64 minutos. Não tenho nota para avaliar Diogo Dalot, mas não convence, não entusiasma, mas não é o único. Renato Veiga, central de 22 anos, é dos jogadores mais novos desta seleção. Aliás, é o jogador mais novo desta seleção. Aliás, é o segundo jogador mais novo, porque o João Neves tem 21. E honestamente, Renato Veiga tem que deixar só palavras elogiosas e de conforto. Entristeceu-me e tocou-me a forma como ele reage à derrota frente à Espanha. Um choro que, para um garoto que assumiu a titularidade,
e jogou sempre, foi absolutista da competição, assim como Diogo Costa. Para mim faz uma belíssima campanha com erros naturais, mas assumiu a responsabilidade, não errou quando era suposto. Tem um ou outro momento que poderia ter feito melhor, mas isso, todos os jogadores em todas as equipas sofrem isso. Por isso, para mim, Renato Veiga foi uma surpresa e espero voltar a vê-lo na seleção, honestamente. Não é dos melhores centrais que já passou por Portugal, mas dos poucos que lutou pela camisola foi Renato Veiga. Por isso, meus parabéns a Renato Veiga. Porque, independentemente da qualidade que um jogador empregue, o querer, o lutar, o trabalhar será sempre um fator determinante para merecer o meu elogio ou não. João Cancelo, quanto a mim, não me encantou. Tem 314 minutos. Nelson Semedo entrou bem também, cumpriu com o seu papel e acho que quando entrou fez bem o seu papel. Como deu para perceber, os laterais foram muito utilizados, à exceção de Mateus, e também pouca rotatividade de Nuno Mendes. Aquele que mais precisava fez cerca de 400 minutos e muito provavelmente estaria perto de fazer quase a totalidade dos minutos, não fosse a lesão. O que, quanto a mim, é algo completamente desnecessário. A gestão deveria ter sido feita de outra forma, com um jogador que tem tanta apetência e tanta queda para lesões. João Neves fez um golo, o primeiro golo em mundiais, tem 21 anos e certamente estaremos a ver João Neves no próximo com 25, que assim seja. João Neves, quanto a mim, foi talvez o melhor centrocampista da seleção, sem ser exuberante. Muitos furos abaixo daquilo que é no Paris Saint-Germain, mas não comparemos o coletivo de uma equipa e desta seleção. Vitinha também desapontou, ainda que tenha tentado, nunca assumiu o real protagonismo que se esperava dele. Muitas vezes substituído, estranhamente, na minha opinião, tendo em conta o coletivo, não parecia ser o jogador que mais merecesse a saída. Francisco Trincão tem 26 minutos. Um jogador que poderia ter acrescentado tantas formas, tem tão poucos minutos. Bruno Fernandes tem 423. Para mim, dos piores jogadores da seleção nacional neste Mundial. Nunca assumiu verdadeiramente a responsabilidade que merecia. Foi dos melhores jogadores da Premier League, se não o melhor jogador da Premier League. Mas nunca determinante, a errar demasiado e nunca foi opção para banco, o que acrescenta mais uma razão para eu duvidar e não conseguir compreender as decisões de Martínez. Rubén Neves fez muito poucos minutos, tem 54, Bernardo Silva 94. Bernardo Silva que terá 35 anos no próximo Mundial, veremos se estará presente. Também lembrar que João Cancelo terá 36, poderá ter sido o último Mundial de João Cancelo. Samu Costa tem 20 minutos. A grande surpresa, e apesar de eu respeitar Samu Costa e ser um jogador importante, imaginemos um Palhinha nesta seleção, o quão importante teria sido, por exemplo, num jogo frente à Espanha para libertar João Neves e Vitinha. O único elemento para fixar ali à frente da defesa, para fechar ali algum espaço com agressividade e velocidade e qualidade também a jogar. Eu só via Rubén Neves, mas claramente não é um jogador nem perto daquilo que Palhinha é. Pedro Neto fez uma série de minutos, 352, não encantou. Cingiu-se a cruzamentos e a arrancadas. Foi o elemento mais estável nas linhas de ataque de Portugal. Rafael Leão tem 155 minutos e relativamente a Rafael Leão já se percebeu a qualidade brutal que ele tem no 1 para 1 na arrancada, mas a postura com que Rafael Leão se aborda as partidas com uma displicência, um suplesse, uma tranquilidade em momentos que ele próprio perde a bola, por exemplo, contra a Espanha, há lá um lance que é aberrante, não há outro adjetivo. A forma como ele perde a bola e vai a caminhar para o portador, eu sinceramente não consigo ver nenhuma outra seleção que queira vencer. Olhamos para a França, olhamos para a Espanha, para a Argentina, não há nenhum jogador que perca a bola e fica para estar, fica à espera para ver o que é que aquilo vai dar. Ataca imediatamente o portador, são agressivos, são rápidos a fechar o espaço.
ou reagem de uma maneira a atacar o portador, ou reagem a fechar o espaço. E Rafael Leão é um exemplo evidente daquilo que se passou com Portugal. Não pode haver este tipo de comportamento numa equipa vitoriosa, a não ser que Rafael Leão fosse o Messi ou o Cristiano Ronaldo ou outro jogador que tem essa aura para evitar a saída, ou para se dar ao luxo de não correr atrás. Eu honestamente, eu acho que com outros capitães da Seleção Nacional iam perguntar a Rafael Leão: quem és tu? O que é que se passa? Por que razão é que não corres? Porque é que eu tenho que correr por ti? Sinceramente, acho que era o que iria acontecer. Francisco Conceição tem 124 minutos. O Francisco tem que trabalhar muito para ser titular, porque o que ele faz não é suficiente para Roberto Martínez. Ainda bem para Francisco Conceição, ele que tem 23 anos, chegará com 27 ao próximo Mundial, que Roberto Martínez saiu, porque Francisco Conceição só serve para entrar, para destabilizar, etc., quando é claramente um dos jogadores mais capazes naquela frente de ataque. Foi através dele, constantemente, que Portugal conseguiu criar perigo quando entrava. Fosse por rasgos individuais, por cruzamentos diferentes, para não serem aquela bola bombeada para a área, foi através de Francisco Conceição. Honestamente, é difícil digerir como é que Francisco Conceição tem tão poucos minutos em comparação, por exemplo, com Pedro Neto. João Félix foi como eu tinha dito já aqui também numa série de vídeos, foi uma ótima prestação, foi uma ótima surpresa, pelo menos com o símbolo das esquinas ao peito, porque fez uma belíssima campanha, defensivamente melhorou muito. Creio que no primeiro jogo poderia ter feito melhor frente à Colômbia, mas não percebo também a não utilização frente à Croácia, e o último jogo contra a Espanha para mim faz um grande jogo e foi o elemento mais irreverente. Gonçalo Guedes não foi utilizado porque Cristiano Ronaldo tem 441 minutos. O jogador de 41 anos tem 441. Foi o jogador mais utilizado na frente de ataque, o jogador mais velho e o jogador que fez 3 golos. Gonçalo Ramos tem 34 minutos. Ou seja, os jogadores que fizeram concorrência a Cristiano Ronaldo foram secados. Não apareceram no Mundial. Gonçalo Guedes não teve a oportunidade. A parte de Inácio dos guarda-redes, suplentes, e Gonçalo Ramos tem 34 minutos e bastaram 34 minutos para fazer um gol importante, o que deu a passagem aos oitavos de final. No jogo seguinte, nos oitavos, não entrou. Não entrou. Ficou no banco. Estávamos a precisar de marcar e sendo o Cristiano Ronaldo o homem-golo, Roberto Martínez, se precisas de golo e se tens aqui o melhor marcador de sempre, porquê tirá-lo? E a questão para Roberto Martínez é que Cristiano Ronaldo continuará a ser dos melhores marcadores de sempre durante muitos anos, o que significa que Ronaldo, se estiver elegível, seria sempre a escolha de Roberto Martínez, partindo deste princípio. Eu acho que se torna evidente que Cristiano Ronaldo não está nas condições de fazer tantos minutos, de jogar tanto, de ser titular sequer. Cristiano Ronaldo, como eu sempre defendi aqui, nunca seria titular na minha seleção. Escolheria Gonçalo Ramos ou Gonçalo Guedes, dependendo do adversário. Mas a escolha foi Cristiano Ronaldo e acho que faz um Mundial fraco. Cristiano Ronaldo faz um Mundial fraco. Dificuldade em segurar uma bola, dificuldade em lutar por uma bola, dificuldade na desmarcação, dificuldade em aparecer no espaço com a velocidade que tinha antes, dificuldade em pressionar, dificuldade em descer, dificuldade em pressionar. São muitas dificuldades para quem quer ser campeão. Cristiano Ronaldo faz assim a sua 6ª participação no Campeonato do Mundo, tem 27 jogos, tem 11 golos e 2 assistências, fez 6 jogos em 2006, 4 em 2010, 3 em 2014, 4 em 2018, 5 em 2022 e 5 também em 2026. 11 vitórias, 8 empates, 8 derrotas. O seu melhor campeonato do mundo foi em 2018 com 4 golos, naquele hat-trick, talvez a melhor memória que eu tenho de Cristiano Ronaldo em mundiais, naquele hat-trick frente à Espanha, e também nesse mundial fez um gol frente a Marrocos. De resto, em todas as outras participações faz um gol, à exceção deste, que tem de facto 3 golos, 2 contra o Uzbequistão e 1 frente à Croácia, de grande penalidade. O primeiro golo marcado em fase eliminatória em campeonatos do mundo, ultrapassando neste Mundial, ultrapassou Eusébio da Silva Ferreira como o melhor marcador de sempre da seleção nacional. Pelo que consta, terá sido o último Mundial de Cristiano Ronaldo. Vamos ver se estará presente ainda no Europeu, mas eu acho que é hora de dar lugar
Gonçalo Ramos, Gonçalo Guedes e outros pontas de lança que apareçam, porque deu para perceber que os 37 golos marcados durante uma temporada não chegam para acrescentar num coletivo que precisa de algo diferente. Eu acho que a estratégia, se existiu, foi tentar procurar constantemente Cristiano Ronaldo para finalizar perto da pequena área, à entrada da pequena área, coisa que nunca foi possível, nunca nenhuma seleção se sentiu desconfortável, e por isso acho que há que mudar de estratégia. Roberto Martínez está fora da seleção, eu creio que já estava praticamente definido, porque não havia renovação, e pelo que consta também já havia um acordo verbal entre Proença e Jorge Jesus desde março, pelo menos é o que as notícias vão anunciando, e provavelmente teremos Jorge Jesus no comando da Seleção Nacional nos próximos anos. Aguardemos pela confirmação, mas um novo rumo é óbvio. Roberto Martínez parecia até extremamente confortável com esse papel. Vou sair, sai de consciência tranquila, consegui bater uma série de recordes, etc. Consegui ganhar uma Liga das Nações, consegui isto, consegui aquilo. É verdade que o conseguiu, objetivos alcançados, mas deixa um vazio grande a nível de ideia de jogo. Uma identidade nunca existiu. Se olhamos para outras seleções, para Fernando Santos, por exemplo, tão criticado, pelo menos nós sabíamos que a preocupação dele era defender. Queria um bloco coeso a defender e depois tentar aproveitar a individualidade na frente. Mas havia essa identidade, éramos uma identidade, uma estratégia de ferrolho. Outras seleções olhamos e uma identidade agressiva, outras seleções, identidades virtuosas, rápidas pelos corredores, a atacar o espaço, cada uma vitoriosa. A Espanha, o tiki-taka, todas as seleções vitoriosas têm uma identidade, até a Argentina, e não me venham dizer que é por uma questão de, pela base, já todos sabem o que fazer, e é um futebol trabalhado desde a base. A Argentina foi campeã do mundo e isso não existiu. A Argentina encontrou uma identidade, a identidade é 10 trabalharem para um craque que têm na equipa, e aconteceu e deu certo. Mas nem essa identidade Roberto Martínez conseguiu criar. Saímos com um vazio imenso daquilo que ele conseguiu produzir para a seleção nacional. Ele sai de consciência tranquila, eu não, honestamente. Saio frustrado, apesar de também considerar que Roberto Martínez terá aceito condições para assumir este cargo, e as condições eram algumas que poderão eventualmente ter limitado as suas ações e o seu poder dentro da seleção nacional. Mas muito curto, principalmente este Mundial, com expectativas no topo, e parece que saímos daqui com a sensação que a nossa equipa individualmente é fraca, que não tem jogadores de talento, não foram agressivos, não tinham um querer de lutar pelo resultado, não eram competitivos, deram de facto saudades de outras seleções. Não quer dizer que a Espanha não tenha o seu mérito, é uma seleção de topo, não há dúvida, mas nota-se que a seleção nunca conseguiu criar. É triste e não deixa de todo saudades este Mundial 2026. Que venha 2030, um Mundial em casa, apesar de ser dividido com outros dois países. Que venha 2030, aí já não teremos uma série de jogadores que hoje participaram neste Mundial, mas estou carente que teremos outros, e espero que assim seja, porque deixar espaço para que outros apareçam é algo importante para rejuvenescer, para trazer novas ideias, novos talentos, e Portugal precisa disso. Portugal está fora do Mundial, mas a caderneta continua viva e está por aí para comentar todos os encontros deste Mundial e trazer-vos a análise humilde, mas honesta, para estes encontros. Quanto a vocês, agradecer-vos. Portugal está fora, estou triste, vou ver futebol. Um beijo no vosso coração e até à próxima.